Só que para isso, fenômenos e situações relacionadas ao estudo da astronomia, classificar os conceitos físicos, estabelecer relações de proporcionalidade, que é o que a gente vai fazer um pouco hoje, estabelecer relações de proporção, tá, de sistema Terra-Lua, calcular proporções e associar dimensões, distâncias e períodos, identificar fenômenos e situação que estão relacionados ao estudo da astronomia, classificar, segundo conceitos físicos, os variados corpos que compõem o universo, classificar os planetas do sistema solar segundo suas características físicas, telúricos e jovianos, identificar informações sobre astronomia, ciência espacial em diferentes mídias, jornais, textos e tudo mais. O objetivo da aula é reconhecer e identificar os elementos que compõem o universo e relacionar as distâncias e tamanho dos elementos do sistema solar. Então vamos lá. Vou admitir aqui. Semana passada eu fiz a pergunta, né, se você olhar para cima, o que vocês acabam vendo, aí vocês comentaram, tá? A gente já citou dos reais e dos fantasiosos. Nós falamos do surgimento do universo, do Big Bang, que seria da explosão, tá? E aí, ó, principais elementos. A única coisa que vocês vão ver diferente aqui tem os planetas do sistema solar. Então, os planetas giram em órbita em torno de uma estrela, que no caso para a gente é o Sol. Tem alguns planetas menores, né, que são os planetóides ou planeta anão, que é o Plutão, Ceres, Eris, Makemake e Haumea. Daqui a pouco vocês vão ver por que eles são planetas anões em termos de tamanho. Tá? Galáxia, nós temos a Via Láctea, onde nós estamos. Tá? E aqui eu coloquei essa semana uma foto de um cometa. Não sei se vocês vão lembrar, semana passada eu falei do Tiago Ramírez, que foi um aluno, né, no ensino médio, e que faz estudo mais amplo e fotografa elementos do universo. Tá? Então ele fotografou um cometa, tá? Uma falha minha que eu acabei não colocando. E o mais comum é o cometa Halley, que eu comentei com vocês semana passada, a cada 76 anos. Bom dia, Thalia. Aí nós temos as estrelas, que é o caso Sol, tá? Nós temos inúmeras. E aí tem a nebulosa. Eu peguei uma das fotos lá do Tiago, até coloquei o crédito nele aqui, ó. Tá? Nebulosa da Lagoa em Hubble Palette. Se vocês pegarem no Facebook dele ou do Instagram dele, tá? Se for o caso, se alguém quiser ver mais fotos e tudo mais, dá um toque que depois eu passo para vocês. Ou se for o caso aí, a gente passa em algum outro momento. Os satélites, nós temos os naturais, que é a Lua, no caso para a gente, e os artificiais. Deixa eu tirar um pouco para fora. Aí eu coloquei uma foto de um satélite, tá? Que normalmente faz alguma transmissão de dados ou algum reconhecimento de algum local. Normalmente vocês veem fotos aéreas, né, do espaço. O Google Earth, por exemplo, é um deles. Tá? E aí nós temos o seguinte, nós paramos aqui semana passada, se eu não me engano. Tá? Porque daí eu teria as curiosidades, tá? Então, por fim, interessante provar que você não sabia, que não é possível pisar em Júpiter, Saturno, Urano e Netuno pelo fato deles serem gasosos, eles não são sólidos, tá? A diferença dos telúricos e jovianos. E uma coisa que não tem a ver diretamente com a astronomia, mas um fenômeno que ocorre é isso aqui, ó. Tá embaixo agora da janela, vamos ver se eu consigo trazer ele um pouco para cima. Que no espaço não tem propagação de som. Galera, tenta lembrar isso aí, tá? Porque muitas vezes aparece essa pergunta com relação ao som, tá? Não ligado à astronomia, mas em si a propagação de som.
o som precisa de um meio material para se propagar. Então, ele não se propaga no espaço. Tá? Bom, aí nós temos o seguinte. É. Ô, senhor, posso tirar uma dúvida, por favor? Pode, lógico, deve. Ô, senhor, que nem existe planetas gasosos. Existem luas gasosas? Também tem, tá? Então, como você vai ter rochoso, você vai ter gasoso também, tá? Ah, então tá, obrigado. E aí, se vocês pegarem na página 23 da apostila de vocês, eu sei que vocês não estão com a física, tá? Só tem a digital, tá ok? Lá, se vocês... Não sei se eu abro aqui a apostilinha, acho que senão fico mais uma aba aqui para mim, vai complicar para mim um pouco aqui, que eu tenho várias abas abertas ao mesmo tempo aqui, tá? Então, qual a principal diferença de um planeta e de um satélite natural? Ó, vamos lá o seguinte, tá? Agora eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou aqui, tá? Vocês lembram que eu mostrei para vocês semana passada dos eclipses, não é isso? Tá? E a ideia aqui não é tanto o eclipse, e sim mostrar algumas condições que seria a satélite natural, que é a Lua, gira em torno da Terra, tá? Enquanto que a Terra gira em torno de si mesma, que é um dia, que é o período, que é eu vou falar assim, pessoal, eu sei que é 24 horas, nós arredondamos, mas não é 24 horas exatas, tá? É a mesma coisa do ano não ser 365 dias exatos, tá? Então você tem a Terra, quando gira uma volta em torno do Sol, é um ano. Então, por exemplo, se vocês têm 15 anos de idade, vocês fizeram 15 voltas em torno do Sol, mais um pouquinho, tá? Então, o dia é uma volta. Vou voltar aqui. O dia é uma volta da Terra em torno dela mesma. Uma volta em torno do Sol é um ano, ok? Então, o satélite gira em torno de um planeta e o planeta gira em torno de uma estrela, que seria o Sol para nós. Beleza? Vamos lá voltar na nossa... Então, qual a principal diferença entre um planeta e um satélite natural? Os planetas orbitam ou dão uma volta em torno do Sol, enquanto que os satélites naturais, que é a Lua, orbitam os planetas, ou seja, dá uma volta em torno do planeta. A Lua, interessante dela é que o período de rotação é o mesmo de translação, contanto que a gente vê ao mesmo lado da Lua. Tá? Todas as vezes que você olhar para o espaço, para o céu, no caso, vocês vão ver sempre a mesma face. Tá? 1960, 50, que conseguiram fotografar atrás, o outro lado da Lua. Tá? Os russos conseguiram. Só não vou lembrar o ano exatamente, porque não faz sentido decorar os anos. Todos os corpos que orbitam o Sol são planetas? Tá? Pessoal, não. Tá? Explique, porque há outros corpos que orbitam o Sol, como cometas, asteroides, planetas anões. Então, eles têm também um período de translação, tá? Em relação ao Sol. Ok? Então, não é só os planetas que giram em torno. Que outros corpos do espaço podem ser considerados similares ao Sol? Por quê? Tudo que é similar ao Sol são as estrelas. Lembra que na outra aula até comentei assim, ó, o Sol é uma estrela, tá? Então sempre associa. São corpos, são astros que possuem luz e calor próprios, produzidos por meio da fusão nuclear. Nesse momento não é necessário, pessoal, tá? A ideia aqui é fusão nuclear, a gente vai deixar para um outro momento para comentar com vocês, tá?
O que é uma galáxia? Pessoal, galáxia é um agrupamento de estrelas, tá? E geralmente é composto por milhões delas, tá? Nós temos várias constelações no céu que é diferente das galáxias, tá? E essa janelinha que aparece aqui, tá? 88 regiões do céu, as constelações, na qual algumas estrelas podem formar um padrão, um desenho, por isso que vem aquela centauro, normalmente tem a figura de alguma coisa, né? Principalmente baseado no horóscopo, tá? Então você tem um monte de agrupamento, formatos e tudo, ok? Bom, deixa eu minimizar aqui de novo. Agora eu vou abrir outra coisa aqui com vocês. Isso aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver essa Dá para tela? ver, senhor. Sim. Agora, eu vou soltar, não tem a necessidade da audição. Eu vou perguntar, por acaso vocês estão ouvindo? Não, Tá? senhor. Hã? Ó, a ideia é o seguinte, quando nós olhamos para o céu ou para o espaço, normalmente a gente vê muitas coisas em formato num ponto. Às vezes nós podemos ser enganados, por exemplo, como o vagalume aí, que é um formato num ponto, só que ele está bem próximo, tá? Só que aí uma delas, dois elementos, né, que seria a Lua e o Sol, a gente consegue visualizar o tamanho. A Lua, pessoal, daqui até aqui é diâmetro, tá? 3.500 quilômetros é o diâmetro da Terra e aqui em cima esse 270 é em milhas, tá? Que é a unidade norte-americana, tá? Então vamos lá. Aí você tem Plutão e Ceres que são menores que a Lua, por isso que são considerados planetas anões. De 3.500, Mercúrio 5.000 quilômetros, lembrando que é aproximado, Ganímede é uma lua de Júpiter, que já é maior que Mercúrio, por exemplo. Tá? Lembrando que a Lua é uma designação de um satélite que orbita em torno do planeta. Tá? Pois ao Marte, 7.000 quilômetros. Vênus, 12.500. 13.000 a Terra. Depois, Kepler, que é um planeta rochoso com larga expectativa de vida. Deixa eu parar um pouquinho antes dos tamanhos. Os 4 próximos do Sol são planetas rochosos, tá? E os 4 últimos são gasosos. Netuno, então, vai reparando os diâmetro, Urano. Lembrando que a Terra, Saturno é 10 vezes mais ou menos a Terra. Uma estrela anã, tá? Júpiter, que é o maior. Lembrando que dos 4, né? Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tá? E aqui ainda não vai ser o Sol ainda, tá? O Sol. Aí Sirius A, que é até o Sol já ficou pequeno, hein? Arcturus. Aldebaran. Gigante laranja. Rigel. Supergigante azul. Pistol Stars, o gigante azul. Antares. Betelgeuse. Acanes Majores.
Bom, até aí é o que nós conhecemos até hoje de estrelas. Olha, eu parei aqui um pouquinho porque, ó, um dia que a luz percorre. Então, a luz percorre uma distância, tá? Equivalente aqui, ó, daqui até aqui. Imagina, os planetas já se tornaram pequenos. Dez dias-luz. Cem dias-luz. Um ano-luz. Aí eles vão aumentando aí, tá? 13, 14, 15, 20 anos-luz. Aí você tem bilhões de estrelas na galáxia e pelo menos um planeta circulando ao redor deles. A, a Via Láctea, tá? Uma galáxia com uns 200 milhões de anos. E Andrômeda, tá? Que daqui a alguns bilhões de anos pode colidir uma com a outra. Aí você tem outras galáxias aí que Hubble conseguiu captar. Lá nem aquela galáxias com 100 mil Via Lácteas. Aí bilhões de anos-luz já. O cosmos com bilhões e bilhões de galáxias. Aqui está dentro do microcosmo, que seria o nosso universo. E aí tem a ideia que tenha outros universos ao longo do espaço. E seria um multi-universo. Eu gosto muito desse vídeo porque ele reflete a ideia que muitas vezes nós pensamos que nós somos muito e na realidade não somos nada, né? Porque o tamanho nosso em relação ao todo é insignificante. Tamanho, tá? Não pessoa, nada disso, tá? Então você tem a condição da existência, tá? Então ele faz a ideia da você pensar em termos do tamanho, ok? Tá? Então o vídeo eu acho muito bacana porque ele remete a duas coisas, para a gente perceber que nós temos a necessidade de trabalhar em grupo, não individual, e ninguém é melhor do que ninguém, porque se você tirar um deles ali, se você tirar um dos planetas do sistema solar, você fica em desequilíbrio. Então, quer dizer, cada um tem a sua importância, tá? Pouco ou muito, aí não somos nós que temos que avaliar, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E aí nós temos o seguinte, próxima etapa, ó. Na página 23, tá? Da apostila de vocês, eu até ia pedir para vocês fazerem a pesquisa disso aqui, mas aí eu mudei, eu falei, deixa eu pedir dos planetas, porque dá um pouco de trabalho de você pegar distância por distância.
tá? Então, primeira coisa, o diâmetro, a distância daqui até aqui, tá? Caso vocês não lembrem. A distância do Sol, tá? Em milhões de quilômetros, só vamos lembrar assim, ó, tá? E deixa eu até voltar naquela aqui, tá? Quando eu falar a distância de um planeta até o Sol, é daqui, ó, do centro dele até o centro do Sol, tá? Ó. Ok? Então, vamos lá. Mercúrio, vocês viram lá que tem um diâmetro, lá está arredondado, tá? Aqui está com os números exatos, tá? 5.000 quilômetros aproximadamente de diâmetro a distância daqui até aqui, e 58 milhões de quilômetros a distância daqui até aqui. Então, Mercúrio é o primeiro planeta, tá? É o mais próximo. Então, a distância daqui até aqui, 58 milhões de quilômetros. Essa escala aqui não coincide, tá? Com, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho, tá? Bom, vou deixar um pouquinho menor aqui para aumentar o outro. A escala aqui não está correta, tá? Há 2 anos atrás eu pedi para os alunos fazerem um sistema solar, eles pintaram bolinhas de isopor com as cores, tudo bonitinho. Então, Mercúrio. Depois, Vênus, 12.000 quilômetros. Se vocês pegarem aqui aproximadamente 2 vezes e pouquinho maior, né, do que Mercúrio, com a distância que é aproximadamente o dobro, 108 milhões de quilômetros. Então, daqui até aqui, ó, 108 milhões de quilômetros. Aí, beleza, o dobro de distância praticamente. De 88 dias para dar uma volta em torno do Sol, Vênus já é 224. Tá? Ah, e preciso decorar todos esses valores? Não, nem eu decoro, tá? A única coisa que eu preciso saber é que conforme eu vou distanciando, tá? Tem maiores distâncias do Sol, maior é o tempo de translação, que é o tempo, o período da órbita é o tempo para dar uma volta completa. A Terra, que é do tamanho de Vênus, tá? Praticamente, já fica com 150 milhões de quilômetros, ó, 3 vezes praticamente. Então, os 3 primeiros planetas, os 4 primeiros, com as mesmas distâncias, tá? Nós aqui, 365,25 dias. Se vocês pegarem o 0,25, meio, 0,75 e 1, 4 vezes. Por isso que a cada 4 anos tem o ano bissexto, tá? Só para vocês entenderem que a Terra não gira em 24 horas exatas e nós compensamos num dia completo a cada 4 anos. Tá? Aí, se for aqueles que gostam muito de horóscopo, nunca bate certinho aqueles dizeres. É coisa para pessoas, de repente, gostarem ali alguma palavra confortável no dia. Marte já volta a ficar menor, distância 228 milhões de quilômetros, quase 2 anos para dar uma volta. Esses 4 planetas são rochosos e são pequenos, tá? Em relação aos demais. Júpiter, que é o maior, né? 143 mil quilômetros. Distância do Sol já muito maior, ó, pode ver que já aumenta muito, ó. Não é aquela, 50, 100 é próximo, 150 3 vezes, 200 e pouquinho aproximadamente, tá? 4 vezes. Já é muito mais aqui, quase 12 anos para dar uma volta em torno do Sol, tá? Saturno, Urano, Netuno, a todos eles com os seus tempos aqui para fazer uma volta. Daí para frente, não sei se vocês percebem, 700, 1400, 2800. Os 3 aqui já volta a ter um sincronismo de distância. Por isso que é colocado aqui os 4 rochosos e os 4 gasosos, tá? Mais ou menos com as mesmas distâncias. Só Netuno que sai um pouquinho fora aí, tá? Então, os planetas do Sistema Solar, deixa eu voltar aqui no tamanho, para que depois eu salve aqui, tá? Pessoal, qualquer coisa vocês param, tá? Pergunta, não tem problema, tá?
A Thalia, que eu nunca... ela gosta de perguntar, ela fica quietinha. É que hoje tá frio, Ah, tá não, chovendo. é que quando eu acompanhei outras aulas, eu vi que você gosta bastante de perguntar. Aí eu viro, será que comigo ela não pergunta porque ela tem medo ou porque ou tem duas coisas, né? Ou você tem medo ou porque eu explico legal. Tá? Espero que seja a segunda. Bom, vamos lá. Se eu tiver dúvida, eu pergunto. Ah, então tá bom, é para eu perguntar mesmo, tá? Bom, quais as características dos telúricos, os rochosos e os jovianos gasosos, tá? Como eu falei para vocês, os quatro primeiros, tá? Nós temos eles sendo telúricos ou rochosos. São pequenininhos, não possuem anéis, são rochosos e próximos ao Sol. Os gasosos, jovianos, tá? Então, são gasosos, possuem diversos satélites, tá? Eu não lembro de cabeça a quantidade de cada um, mas Júpiter tem bastante, tá? Tem até ideia lá de alguns deles terem vida, que o ser humano ainda não tem ideia, tá? Os anéis de Saturno, os demais planetas gasosos também têm anéis, tá? Só que, lógico, com menos intensidade do que Saturno. Todos os planetas do Sistema Solar possuem satélites? Explique. Não, Mercúrio e Vênus não têm satélites naturais conhecidos. Então, dos 8 planetas, os 2 aqui não têm satélites naturais. Que outros corpos do Sistema Solar, além dos planetas, orbitam o Sol? Cite-os e descreva. Bom, planetas anões ou planetóides, eu mostrei para vocês o tamanho, tá? Eles são corpos esféricos iguais aos outros, só que com tamanhos menores, tá? Então, esses tamanhos menores, por isso que ele não é que é rebaixado, é porque o tamanho dele tem pouca significância no equilíbrio, que nem eu comentei com vocês. Não que eles sejam mais ou menos alguma coisa, tá? Os cometas constituídos principalmente de gelo e rocha, eventualmente aproximam da órbita do Sol. Que nem eu falei para vocês com relação ao cometa, o Halley, a cada 76 anos, faz uma volta em torno do Sol. Tá? Os planetas, quais são os planetas anões ou planetóides conhecidos? Além de Plutão, há os seguintes planetas anões, que é o Ceres, Haumea, Makemake e Eris. Tá? E o que significa período orbital? Você percebe alguma relação entre o período orbital e a distância? Vou voltar aqui até na tabela. Ó. Período de órbita é o tempo em anos, ou no caso os primeiros aqui em dias que demoram para fazer uma volta em torno do Sol. Então, qualquer coisa que é período é tempo para acontecer algo. Que nem no caso aí, orbitar dá uma volta em torno do Sol. Tá? Conforme eu vou distanciando do Sol, esse tempo vai aumentando. Tá? Então, aumenta a distância, aumenta o período. Tá? Então, o que significa período orbital? Tempo para executar uma órbita em torno do Sol. Tá? Então, por isso que aqui, espera que o aluno, quanto maior a distância, maior é o período orbital. Até deixei aqui, tá, a relação só para vocês terem uma ideia. Tá? Aí, nós temos o seguinte, eu larguei aberto aqui, ficou girando. É o seguinte, esse vídeo que eu... depois eu vou deixar para quem tiver curiosidade, tá? Para ver. Tá? No YouTube tem muita coisa, tá? Esse aqui é um vídeo recomendado, tá? Ó. Ele fala sobre os planetas do Sistema Solar. Tá? E ele acaba contribuindo. Vai pôr no Cresson? Hã? Você vai pôr esse vídeo no Cresson pra gente assistir ou não? Até depois eu vou alertar da aula. Eu posso até abrir um pouquinho, ó. Ok, então. Que não tá para escutar o vídeo, Heitor.
Hã? Dá mesmo. Não dá para escutar o Não, vídeo. não tá para escutar o vídeo. Tá. Deixa eu ver aqui se eu... Eu vou até precisar... Que o outro até não, precisa, não tinha necessidade. Senhor, tá sem som. Seu microfone não tá saindo Agora voz. seu microfone tá sem som. Sim, senhor. Acho que você deve estar escutando a gente, só que a gente não te escuta. Você deve ter desligado seu microfone. Ah, estava travado o microfone aqui. Eu vou deixar aquele vídeo junto, tá? Com a... Eu vou fazer algumas descrições, porque a atividade tem que ser entregue hoje, né, no caso. E eu vou deixar todas as descrições para vocês bonitinho, tá? Com relação à atividade, é bem tranquila, tá? A atividade. A pergunta é qual planeta maior, qual menor, qual é o período orbital. Então, qualquer coisa é só assistir o vídeo da aula de hoje que vocês vão conseguir, ou da anterior, Bom dia, Débora. tá? Pessoal, eu fico por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês me acionam. Tá? Se vocês precisarem de mim, qualquer coisa, vocês me chamam, Beleza, senhor. Valeu. tá? Eu que agradeço a presença de vocês, tá? Aquele abraço e boas aulas. Valeu, tchau, tchau. Obrigado Tchau, pela tchau, aula. Léo. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Thalia. Né?